No vídeo de hoje, o sorteio da Libertadores, vamos analisar os grupos. Para os brasileiros em geral, eu acho que ficou legal. E também no vídeo de hoje, vamos falar sobre esse palhaço que é o presidente do Penharol. É um palhaço que deu mais uma declaração lamentável ontem. Também não me surpreende, né? Vindo de um palhaço como ele. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Semana do Consumidor, método BWay, para você falar inglês com 57% off. Promoção que está acabando em poucos dias, então aproveita, link na descrição, link no comentário fixado. É a sua hora de mudar de patamar, fazer a sua carreira chegar mais longe, mudar a vida da sua família. O inglês é a base para todas as carreiras. Então, uma promoção como essa, no método mais bem avaliado, mais vendido da internet, você não pode perder 57% off na Semana do Consumidor. Link na descrição, link também no comentário fixado deste vídeo. Bom, vamos para os grupos aqui dos brasileiros. Grupo A, grupo do atual campeão, grupo do Botafogo. Botafogo, Estudiantes, Laú e Carabobo da Venezuela. Aqui, quem mais assusta, quem mais põe medo nesse momento é o Estudiantes. O Estudiantes está recebendo um investimento, tem uma discussão lá na Argentina sobre SAF, se pode, se não pode, enfim, mas é um clube que está recebendo um investimento grande, né? Investimento na casa dos 150 milhões de reais, contratou Lucas Alário, contratou Facundo Farias, alguns jogadores que deram uma encorpada num elenco do Estudiantes, que ganhou a Copa no ano passado e que, nesse momento, faz aí um bom campeonato argentino. Então, eu acho que é o time que está brigando para chegar no Boca, que é o líder, está 4 pontos atrás. Eu acho que dos 3 adversários do Botafogo, além de ser o mais tradicional, um clube 4 vezes campeão da América, é uma equipe que hoje, ela não é a principal argentina. Acho que River e Racing estão um patamar acima. Mas o Estudiantes, ele vem num momento muito promissor, né? Então, acho que é o adversário mais chato aqui para o Botafogo. A Laú vem num momento de muita incerteza no futebol chileno e o Carabobo, puxa vida, né? O atual vice-campeão venezuelano. Acho que o grande problema de ter o Carabobo no grupo é ter que fazer a viagem até a Venezuela. Hoje é disparadamente, por todas as questões que o país atravessa, eu sempre falo isso aqui, quando tem brasileiro enfrentando venezuelano, a viagem mais chata, mais difícil de se fazer dentro do continente. Então, acho que o Botafogo tem condições de passar. O problema é que o Botafogo também nos dá uma sensação de incerteza. É muito difícil, porque os 2 primeiros meses do ano foram, ou primeiro mês e meio, né? Esse período foi inexistente na vida do Botafogo. O Botafogo não existiu ainda em 2025. O Botafogo não tem um time, não tem uma cara, não tem uma maneira de jogar, não tem nada. Mas tem agora um mês de preparação até o início do Brasileiro e da Libertadores com um treinador que chegou antes do Carnaval ali, que foi o Renato Paiva. Então, pode ser. Manteve a base do time campeão. Então, se você pegar o time campeão da América, saíram 2 titulares. Os outros 9 estão aí. Tá aí o Savarino, tá aí o Marlon Freitas, tá aí o John, tá aí o Barbosa, tá aí o Igor Jesus, a galera tá aí. Claro, saíram os 2 mais talentosos do time, o Almada e o Luiz Henrique. Mas chegou o Santi, que tá dando uma animada no comecinho, o Arthur, que não é do mesmo nível, mas é o cara que vai cair pelo lado direito, enfim. Mas é um Botafogo que, na janela de meio de ano, costuma ir muito forte. Então, né, tem sempre... Isso é uma marca da era Textor. Nos 2 anos anteriores, a segunda janela do Botafogo sempre foi a mais forte. E olha que na primeira janela esse ano, o Botafogo gastou 500 milhões. Gastou muito, contratou muito. Então, apesar disso, acho que eu queria pontuar aqui, é difícil você cravar qualquer coisa hoje sobre o Botafogo, mas apesar desse caos aí que foi o período entre a saída do Arthur Jorge, a chegada do Renato Paiva, os treinadores que não acertaram, conversaram e tal... Apesar disso, tem uma base mantida e tem uma capacidade de investir por parte do John Textor quando o Botafogo pontualmente precisar numa segunda janela. Então, acho que aqui Botafogo e Estudiantes são os favoritos para o grupo. Acho que o Botafogo passa, é questão de ver se passa em primeiro, passa em segundo, tem condições de passar em primeiro. Quem também vai ter uma viagem chata, sempre muito chata para a Venezuela, é o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Táchira, que é um time tradicional, já disputou mais de 25 vezes a Libertadores, é o atual campeão
venezuelano, ganhou do Carabobo, que tá no grupo do Botafogo. Tem um técnico que tá lá desde 2021, mas assim, é o Tátira, né, galera? Acho que não é um adversário para causar maiores problemas ao Flamengo, muito menos o Central Córdoba, que é um estreante de Libertadores, um clube que já tem mais de 100 anos, que nunca jogou a Libertadores da América, então também deve ser presa fácil para o Flamengo aqui. O mais chato é você pegar a LDU. A LDU é um time tradicional, é uma equipe campeã de Libertadores e tem uma altitude que é menor do que La Paz, por exemplo, que o Palmeiras vai enfrentar, mas é chato, você tem que subir lá e jogar 2.800 metros de altitude, então é complicado. Mas aqui eu acho que é um panorama parecido com o grupo do Botafogo. Você tem um adversário aqui que pode encher um pouquinho mais a paciência, que é a LDU, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas no geral os outros dois, Tátira e Córdoba, acho que o Flamengo vai passar com muita tranquilidade e tem tudo para ser o primeiro colocado desse grupo, certo? Vamos lá, grupo do São Paulo, grupo D. Aliás, os últimos campeões de Libertadores saíram do grupo D, né? Impressionante. O Botafogo ano passado foi campeão, estava no grupo D. O Fluminense em 2023 foi campeão, estava no grupo D. Será que é um sinal? Porém, tem o raio da maldição do Alianza Lima. Desde 1998... não sai um campeão de Libertadores que tenha passado pelo grupo do Alianza Lima. Impressionante isso. O último foi o Cruzeiro em 97. De 98 para cá, ninguém que caiu no grupo do Alianza Lima foi campeão da Libertadores nesse respectivo ano. O Alianza Lima eliminou o Boca. O Alianza Lima é um clube gigante do futebol peruano. O Alianza Lima tem Barcos, ex-Palmeiras, tem Guerreiro, ex-Corinthians, rivais do São Paulo e jogadores experientes. Mas, assim, não acho que seja um adversário para colocar um medo, um pavor no São Paulo. Hoje tá brigando pela liderança do Campeonato Peruano, tá vivendo um momento legal, isso é importante. É o time do Gorosito, técnico argentino. Mas, assim, tem essa galera mais rodada, mais experiente. Tem o Eric Castilho também, que jogou aqui no Brasil, jogou no Vitória, do Coritiba. O Zambrano, que jogou no Boca. Mas não acho que seja um adversário temível, como também não acho que seja o Tadieres. Não é o principal time da Argentina, nem o segundo principal time da Argentina, nem o terceiro principal time da Argentina. Já eliminou o São Paulo numa pré-Libertadores. Outro momento, outro contexto. Jardine ainda sem a estabilidade, experiência necessárias para o cargo. Enfim. Hoje tem o De Pietri que joga lá, que a gente lembra aqui de ter jogado no Fortaleza. Ganhou a Supercopa dos Pênaltis do River Plate agora no comecinho do mês de março. É um resultado realmente expressivo, realmente importante, né? O jogo foi em Assunção, mas também não acho que seja um time, nossa, para dar um medo. O Campeonato Argentino é dividido em grupos. No grupo dele, o Tadieres hoje é 13º colocado. Então, acho de boa para o São Paulo também pegar o Tadieres. E o Libertad? O Libertad é o seguinte... Libertad está liderando o Campeonato Paraguaio. Libertad hoje é uma realidade dentro do futebol paraguaio. Porém, é um clube que não tem torcida. Não tem essa pressão de você enfrentar o Libertad e uma multidão para cima. Não tem. Agora, o momento dos caras é bom. O campeonato tem 12 times. Nesse momento, o único invicto é o Libertad. Então, os caras vão chegar bem. Tem o Martins Silva, falando em experiência, goleiro que jogou aqui no Vasco. Tem o Roque Santa Cruz. Tem o Cáceres, que jogou na Europa, jogou na Juventus. Tem o Cardoso, aquele mesmo velho de guerra, seleção paraguaia, jogou no Benfica, já tá com 41 anos. Assim, acho que é o time mais chatinho de se enfrentar. Mas também tá longe de ser uma potência. Acho que o São Paulo passa nesse grupo e tem condições de ser até o primeiro colocado. Grupo E, grupo do Fortaleza. Esse é o grupo um pouquinho mais chato, porque você vai pegar o campeão da Sul-Americana, que é o Racing, que até tá vivendo um momento instável no Campeonato Argentino, mas enfim, acabou de ganhar uma Recopa Sul-Americana diante do Botafogo, ganhando os 2 jogos, foi o campeão da Sul-Americana, tirando times brasileiros, tirando o Corinthians, ganhando do Cruzeiro na grande decisão. Então, passando por brasileiros recentemente e passando muito bem. O trabalho do Gustavo Costas é muito bom. Perdeu o Quinteiro, que era um dos principais articuladores do time, mas trouxe rapidamente o Zarate. O Zarate já fez um golaço na final da Recopa, inclusive, e chegou muito bem. Então, é complicado. Complicado você pegar aqui um time como esse. Também é complicado você pegar um Colo-Colo que é muito tradicional. A gente está falando do maior clube do Chile. Beleza, não é o Colo-Colo dos grandes momentos,
mas contratou alguns nomes interessantes. O Cepeda, né, foi um dos nomes contratados para essa temporada. O Aquino, que veio do Vélez, campeão argentino. Mas tem uma tradição de Libertadores, de participar muitas vezes da Libertadores, de estar muito nesse cenário. E acho que isso complica, né, para um Fortaleza que ainda está criando essa casca, essa experiência na competição. Fortaleza tem o Lucero que jogou lá, né, que conhece bem o Colo-Colo e hoje está do lado de cá. Então acho que é um grupo mais chato. O Bucaramanga, a gente olha para o nome do time e fala, pô, Atlético Bucaramanga, ok. Quantas Libertadores jogou o Bucaramanga? É a terceira Libertadores que ele vai jogar agora. Mas é o campeão colombiano. Esse time ganhou a apertura da Colômbia no ano passado, do primeiro semestre do ano passado. Assim, uma baita surpresa, ninguém meio que, né, esperava que isso ia acontecer. Sabe quem era o treinador no título? O Dudamel, aquele que ficou, acho que menos de um mês aqui no Atlético Mineiro, lembra? O venezuelano? Que loucura. Lá joga o Zapata, ex-jogador do Milan, é o principal jogador do time. Passou aqui pelo Vitória até, né? Acho que teve uma passagem curtinha aqui pelo Vitória. E aí, quando o Dudamel saiu, entrou o Gustavo Florentin no final do ano passado. Então é um trabalho que ainda está no estágio inicial, né, com o treinador que chegou no fim de 2024. Então acho que é um grupo enroladinho, tá? Pro Fortaleza. Fator campo vai ser muito importante e o que deixa um pouco mais de preocupação também é o momento do Fortaleza, né? Fortaleza chega nesse final, nessa virada de março para abril, com dificuldades até para se impor como mandante, com um futebol que ainda precisa melhorar muito no ano. Então é um ponto realmente de atenção. Bahia e Inter no grupo F, para muitos grupo da morte. Eu acho que só o fato de você ter 2 brasileiros no grupo já aumenta demais o peso desse grupo. E além disso, você tem o Atlético Nacional, você tem, que é campeão do Clausura, colombiano, você tem o Nacional do Uruguai. O futebol uruguaio é um futebol tradicional, hoje economicamente enfraquecido, é o atual vice-campeão uruguai, mas é o Nacional, é uma força, né, do futebol local. Porém, quando a gente olha futebol jogado, eu acho que o Internacional hoje vive um dos melhores momentos dentro do continente. Se você me perguntar, Jorge, fotografia de agora, tá? 18 de março, cita para mim os 3 melhores, a gente até fez esse exercício ontem lá na TNT Esportes, na live, cita para mim os 4 melhores times. Na verdade é o seguinte, se você me perguntar os 3 melhores de bola jogada no momento, Flamengo, River e Internacional. Mas se você me perguntar os favoritos, eu tenho que colocar o Palmeiras aí, eu vou falar do Palmeiras já, pelo trabalho longevo do Abel, pelas contratações que fez, o Vitor Roque eu acho que vai dar muito certo, o Paulinho vai estrear e vai dar um acréscimo grande de qualidade. Agora, o que vimos do ano até agora do Internacional é melhor até do que vimos do Palmeiras. Acho que o Internacional vive um grande momento, o trabalho do Roger já é um trabalho muito bom desde o seu início, de uma resposta muito rápida no final de 2024. Então, acho que por mais que você tenha adversários muito tradicionais aqui dentro do continente, você tem um tricampeão de Libertadores como o Nacional do Uruguai, beleza, você tem o Nico Lopes lá que joga no Nacional, que jogou inclusive no próprio Internacional, é cria da base do Nacional, beleza, mas a bola que o Inter joga hoje, por mais que seja um grupo complicado, é uma bola que faz o torcedor acreditar numa classificação aqui. E o Bahia vai ser um time que vai lutar por essa segunda vaga, né, com o Nacional e com o Atlético Nacional. São 36 anos sem disputar uma Libertadores, isso tem um peso, né, de hábito da competição, de conhecer os caminhos da competição. O Rogério Ceni deu uma entrevista muito consciente em fevereiro, quando ele falou, antes do jogo contra o The Strongest, a nossa ideia é ir jogando ano após ano, para a gente ir encorpando e preparando esse clube para ser campeão de algo grande. Então, óbvio que ninguém espera que o Bahia bata campeão esse ano. Mas, diante do investimento que foi feito, inclusive a janela do início de 25 foi mais cara, o Bahia gastou até mais do que naquela histórica janela de 2024, a expectativa é que o Bahia pelo menos alcance uma 8ª de final. E eu acho possível. Fácil não é, porque o grupo é enrolado. Mas acho possível. Se você não cravar que isso aqui é grupo da morte e tal, o mais próximo que ficou desse sorteio foi esse grupo aí, o grupo F. E no grupo G, o Palmeiras acho que pegou um grupo
bem tranquilo, bem acessível. O problema é La Paz, né? Você tem que subir para jogar 3.600 metros acima do nível do mar contra o principal time do futebol boliviano. A gente precisa dizer isso. O Bolívar, no ano passado, se garantiu ganhando todos os jogos no Hernando Siles. E beliscou uma vitória fora, classificou, foi até as oitavas de final e acabou caindo para o Flamengo, que ele tinha enfrentado na fase de grupos. É o atual campeão boliviano. O campeonato boliviano nessa temporada ainda não começou, estava no torneio de verão até o fim de semana, inclusive o Bolívar foi campeão desse torneio de verão, goleando o Blooming na decisão por 5-0. O campeonato vai começar agora, né, nessa virada de março para abril, mas eu acho que tirando a altitude, né, não teremos outros grandes problemas que o Bolívar possa oferecer ao Palmeiras. Mesma coisa quando a gente olha aqui para o Sporting Cristal, que é o atual vice-campeão peruano, é o clube peruano com mais tradição nessa competição, né? Foi vice-campeão, inclusive, no finalzinho dos anos 90 ali, em 97, mas está longe de ser um adversário que assuste. E o Cerro Porteño é complicado, porque toda hora o Cerro está no grupo do Palmeiras, né? É impressionante como eles se cruzam na Libertadores da América. Hoje o Gatito Fernandes está lá no Cerro, goleiro que jogou aqui no Botafogo, estava no elenco do Botafogo, foi campeão, né, no ano passado, inclusive no jogo da penúltima rodada do Brasileiro contra o Inter, jogo que foi fundamental, aquela vitória do Beira-Rio, para o Botafogo chegar na última rodada dependendo só dele contra o São Paulo, que já não queria nada e não queria muito ajudar o Palmeiras. O Gatito foi o titular porque o John estava suspenso. Na tabela acumulada do Campeonato Paraguaio, hoje o Cerro Porteño é o primeiro colocado. Está vivendo um momento muito legal, mas na fase de grupos do ano passado da Libertadores ele nem passou. Então não vejo grandes problemas aqui para o Palmeiras. Acho que o que é preocupante nesse jogo contra o Cerro é o ambiente criado em virtude do que aconteceu recentemente com o Luigi na Libertadores Sub-20, né, e as manifestações muito duras da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, inclusive destacando episódios anteriores envolvendo o próprio Cerro Porteño. Então me parece que é um jogo de alto risco, de uma temperatura muito elevada e que pode terminar em problemas. Numa entidade historicamente omissa com esse tipo de episódio como a Conmebol. Acho que ontem até o gesto do presidente Alejandro Domingues no sorteio, de prestar solidariedade ao Luigi, de tratar do tema racismo, é um passo que eu considero importante, mas não pode parar por aí. A Conmebol precisa apresentar um plano, inclusive ele falou em conversar com todas as autoridades do país para que se estabeleça um protocolo único para esse tipo de caso nos Jogos da Libertadores. Então, quando acontecer no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, no Chile, ter uma maneira única de agir, uma punição já estabelecida, enfim, vamos ver se isso vai sair do papel, porque ao longo da história a Conmebol promete muito e faz pouco. Então, eu estou muito preocupado com esse jogo, estou bem preocupado com o ambiente desse Cerro e Palmeiras. Bom, deixa eu fechar aqui o vídeo falando desse palhaço, que é o Inácio Rulio, palhaço, presidente do Peñarol. No momento em que a gente está discutindo racismo, no momento em que mais um jogador brasileiro é vítima de ofensa racista numa competição da Conmebol, dentro do nosso continente, esse senhor vai a uma rádio uruguai falar uma barbaridade. Ele deu entrevista à rádio Carve do Uruguai e comentou sobre os casos de racismo recentes, minimizando o que aconteceu com o Luigi, por exemplo, e dizendo que uruguaios e argentinos vão se unir para cobrar da Conmebol melhores condições de segurança para os jogos contra os times brasileiros. Nossa, eles estão sendo massacrados. Então vamos lá, abre aspas para esse palhaço aí. O que acontece é que eles, os brasileiros, te matam, fazem o que querem com você, liberam áreas para você e aí acontece isso. Fazem um gesto e já é um drama. Um mínimo gesto que não deveria ser feito, mas um pequeno gesto feito no Brasil vira um drama. Mas eles liberam áreas para você, te espancam, te deixam preso por 4 meses, as pessoas são detidas lá e nada acontece. Fecha aspas. Primeiro, seu Inácio, que isso aqui não é puteiro. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Não vai chegar uruguaio, norueguês, chileno, argentino, sueco, japonês e fazer o que quer aqui no Brasil, porque ainda tem lei nessa porra desse país aqui. Ainda tem. Ainda tem. Às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes se aplica, às vezes não se aplica, mas ainda tem. Então isso aqui não é casa da mãe Joana. Então não é porque vocês são uruguaios, porque o senhor omite uma parte muito importante
do que aconteceu no ano passado, na semifinal, nas horas que antecederam a semifinal entre Botafogo e Peñarol no Rio de Janeiro. O senhor omite que os pibes, os coitadinhos, soltem los pibes, o senhor omite que os menininhos uruguaios, bondosos, caridosos, que mereciam receber lá café, bolacha, massagem, toalhinha na cadeia, porque eles são tão bonzinhos, depredaram o patrimônio alheio, roubaram o quiosque, saquearam o quiosque na praia, bateram o banhista na praia. Isso o senhor não lembra? Eles foram detidos, então, porque a polícia brasileira não foi com a cara deles? O senhor omitiu isso durante todo o tempo, a imprensa uruguaia omitiu isso durante todo o tempo, de maneira irresponsável, acirrando o clima para o jogo da volta quando a torcida do Botafogo foi ao Uruguai e muitos desistiram de ir pelo ambiente que se criou e pelas mentiras, estou dizendo textualmente, mentiras e omissões da imprensa uruguaia e de um dirigente irresponsável como o senhor. E o pior, misturar o que aconteceu aqui no Uruguai. Temos problemas de segurança do Brasil? Temos, claro que temos. A nossa polícia muitas vezes se excede? Sim. Nossa polícia nem sempre faz um trabalho eficiente da contenção de distúrbios nos estádios e do lado de fora. Beleza, mas enfrentamos a mesma situação quando a gente viaja para lá. Vou lembrar o senhor, presidente palhaço. Em 2011, o Santos jogou contra o seu Peñarol uma final de Libertadores. O primeiro jogo foi no Centenário em Montevidéu. O senhor lembra o que aconteceu depois do jogo? O senhor não lembra? Porque o senhor tem uma memória muito seletiva, mas eu vou lhe ajudar. Voou uma porrada de pedra para cima da torcida do Santos. O Centenário, a torcida ficou lá no alto, né? O estádio aberto e chuva de pedras. Não sei se o senhor sabe, presidente, pedras matam. Uma pedrada na cabeça de alguém pode levar essa pessoa a óbito. Pedras. Então passa a impressão de que a gente vai para fora do Brasil e o tratamento é o melhor possível. Esses países são super preparados, super desenvolvidos, super evoluídos e recebem a gente de braços abertos. Agora aqui não, porque aqui a gente não quis deixar os meninos quebrarem os quiosques na praia e saírem dando porrada em todo mundo. A gente não quis deixar. A gente deveria ter deixado. Puxa, são os pibes, são os meninos uruguaios. E aí o que é pior, agora eu lembrei para não perder o fio, ele mistura o episódio de racismo com esse episódio ocorrido pelos marginais uruguaios que foram presos aqui. Marginais. Digo textualmente sem preocupação nenhuma. Bandido. Quem quebra quiosque de trabalhador é bandido, é marginal e tem que ficar preso. Ele esqueceu. E aí ele mistura. E minimiza o que aconteceu com o Luigi, que é pior. Além dele colocar as coisas no mesmo pacote, e elas não estão no mesmo pacote, porque elas não são da mesma natureza, ele minimiza o ocorrido. É um pequeno gesto. Não é um pequeno gesto, é um gesto abjeto. É um gesto indigno, é um gesto preconceituoso. E essa galera preconceituosa, muitos assistem os vídeos, eles estão aí, eles estão nos chats, eles estão nas caixas de comentário. Aqui na caixa de comentário eles não se criam, porque aqui eu não deixo. Mas eles estão aí, e eles se revoltam com isso. E eu quero mais é que vocês fiquem putos e revoltados com isso, porque as pessoas de bom senso, elas vão vencer. Vocês não vão vencer essa porra. Vocês vão ser marginalizados, que é o que vocês merecem. Vocês que discriminam pessoas pela cor da pele, vocês que fazem pessoas chorarem ouvindo os maiores absurdos, vocês que fazem isso com criança no colo, você que entra com criança no colo em campo para bater em alguém. Então essa galera que é altamente nociva ao ambiente do futebol, é altamente nociva à sociedade, ela precisa viver mesmo à margem da sociedade. Ela precisa ser ridicularizada, ela precisa ser excluída dos espaços. Essa galera não pode ter voz. O preconceituoso não pode ter voz. E o dirigente que minimiza isso tem que ir para a mesma laia, porque ele é da mesma laia. Agora tem um ponto aqui para fechar o vídeo. Um toque. Acho que é uma reflexão. A gente não pode ser seletivo nessa hora, galera. Eu sei que existe a rivalidade, eu sei que existe, né? Mas nada justifica você zoar o Luigi, chamar o cara de chorão, depois do que ele passou contra os caras do Cerro Porteño, que teriam feito isso contra um jogador do Flamengo também. Então, para meia dúzia, que foi uma meia dúzia, não chega a 0,000% da torcida do Flamengo. Aquela meia dúzia de idiota que tava lá, zoando o Luigi, chamando o Luigi de chorão, e tinha Paraguai também no meio, com certeza e tal. Pô, galera, porque no passado, veja bem, aí eu vi na rede social ontem, porra, é difícil.
Mas vamos lá. Mas eles vão perder. Vocês, idiotas, vão perder. Vocês vão perder. Vocês vão pro lixo da história. Vocês, preconceituosos, vão ficar à margem da sociedade. Cada vez mais excluídos, no cantinho de vocês, no lixo histórico de vocês. Uma meia dúzia que compõe esse lixo histórico chegou e argumentou o seguinte: mas também, qual o problema de falar o que falaram pro Luigi? Quando zoaram as mortes dos meninos do Ninho do Urubu, ninguém falou nada. Duas coisas. Primeiro, quem é você para dizer que ninguém falou nada? Você é Deus, onipresente, acompanhou todas as opiniões. O torcedor tem muito essa mania. Porque quando foi o pênalti pro meu time, ninguém falou nada. Quem disse que não falou? Você que não ouviu. Você não viu, você não ouviu, você não tomou conhecimento, ou você finge que não ouviu. Desculpa. E o pior, e o segundo ponto, esse é o mais importante. Quer dizer, então, que um erro vai justificar o outro. Quando vai parar isso, então? Então é assim, né? Se alguém cometeu um negócio abjeto, um ato abjeto, você zoar morte de crianças, mortes de seres humanos com um pretexto esportivo, você zoar, como fizeram com jogos da Chapecoense, rivais da Chapecoense, fazer gracinha com o avião, zoando a morte de várias pessoas, eu poderia estar naquele avião. Eu poderia ser... A minha filha hoje poderia não ter um pai se eu estivesse naquele avião. Como algumas, infelizmente, estão sem os seus pais hoje. Aí você fica nessa de... mas porque zoaram nós vamos devolver na mesma moeda. E aí vai parar quando esse negócio? Quem vai dar um basta nisso? Porque, veja bem, porque fizeram outro dia contra o meu time. Tá bom. Mostre que você é um ser de valores, de princípios, de caráter. Até aqui eu vou, daqui adiante eu não vou. Eu sou rival do Palmeiras, eu sou rival do Flamengo, existe um limite para isso. Eu não ultrapasso esse limite. Eu não preciso ser desumano para desestabilizar, para provocar esportivamente um cara que está do outro lado. Então é preciso parar com justificativa para comportamento selvagem, para comportamento animal. Não existe justificativa. Porque fizeram também em outra ocasião contra o seu time, contra você. Seres abjetos fizeram. Você não precisa ser mais um ser abjeto. Você não precisa se transformar no que eles são. Você não precisa se igualar a eles. Alguém precisa dar um basta nisso. E é cada um dentro da sua casa. Quando leva o seu filho pro estádio, imagina, cara, você levar o teu filho pro estádio. Quando eu fiz o vídeo do negócio do Luigi, eu nem tinha visto que o cara tava com a criança. Irmão, o cara proferindo uma ofensa racista contra alguém e o filho ali. Que tipo de sociedade você quer construir? Aí não adianta você falar, o mundo tá uma porcaria, a sociedade tá de pernas pro ar, os valores estão deturpados. Que tipo de valor você tá transmitindo na sua casa? Que tipo de exemplo você tá dando na sua casa? Quando você pega o seu filho no colo, vai para dentro do campo para dar porrada em alguém, com o filho no colo. Aí você quer que ele se torne um adulto equilibrado, de bom senso, cumpridor dos seus deveres. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Quem planta vento colhe tempestade. E a tempestade pega todos nós. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.